Os Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno que marca gerações há 30 anos no Brasil. Uma febre jamais vista nos anos 90 que comoveu e conquistou legiões de fãs por todo o país. Abriu de vez as portas para a animação japonesa e a cultura pop oriental, influenciando o surgimento de eventos focados em anime e mangá, fazendo a dublagem deixar de ser uma profissão anônima, inspirando inúmeros fãs direcionando-os para carreiras relacionadas à arte e o design. Um sucesso mundial que consagrou Masami Kurumada, o criador da obra original. Sei e seus amigos deram ensinamentos que carregamos para toda a vida, nos mostrando valores inegociáveis e nobres. Um bem maior, mesmo que pareça inalcançável, pode ser conquistado com esperança, persistência e união. Conheça agora todos os segredos da inesperada e conturbada chegada dos Cavaleiros e toda a sua trajetória de sucesso absoluto na Rede Manchete. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Episódio de hoje, os Cavaleiros do Zodíaco, 30 anos no Brasil. A Santoy, a representante da Bandai no Brasil na época, deseja trazer para o nosso país os bonecos de Saint Seiya, visto que eles já faziam um enorme sucesso na Europa, mais especificamente na França, Espanha e Itália. E para repetir essa febre por aqui, é preciso exibir o desenho na TV aberta, a principal forma de grande impacto nos anos 90. Assim, a Santoy oferece um pacote com os primeiros 52 episódios da série animada, em troca de tempo de propaganda dos bonecos na televisão. Porém, essa proposta de permuta é recusada por todas as principais emissoras do Brasil. Entretanto, a Rede Manchete, que passa por sérios problemas financeiros e amarga baixos índices de audiência, resolve olhar para essa proposta com um pouco mais de atenção. Eduardo Miranda é o diretor da divisão de cinema da emissora nessa época. Cavaleiro do Zodíaco, ele não chega de forma planejada, ele chega de surpresa. Dentro da sala da direção de programação tá o diretor de programação, o diretor comercial, e disseram pra mim: Eduardo, senta, assiste esse produto e diz pra gente o que você acha. Sentei e foi um promo de 15 minutos com sangue, luta, gente ferida, corta-pulso, fura-peito, tira-coração, tira-olho. Não tinha uma história. Quando eu acabei de ver aquilo ali, eu olhei e falei assim: não tem onde colocar isso na nossa programação. E o que foi um pesadelo para todos eles, né? Não, pelo amor de Deus, porque isso estava um sucesso. Eles já tinham oferecido para outras emissoras antes da Manchete. Todo mundo tinha dito o mesmo não, mas o mesmo não por causa daquele promo. Claro, ninguém tinha parado para pedir episódio completo. Eu preciso ver a série, eu preciso entender o que eu vou botar no ar pro meu público infantil. Semana depois, estava na minha mesa, na minha sala, 5 episódios. Era real, tinha luta, tinha batalha, tinha sangue, tinha tudo, mas era dentro de um contexto de amizade, lutas épicas, de signos, de tudo que tem muito apelo, né, pro povo, para as pessoas. E vi ali um grande potencial. Assim, os Cavaleiros do Zodíaco estreiam no dia 1º de setembro de 94, nos programas infantis Duda Alegria às 10h30 da manhã e no Clube da Criança às 6h30 da tarde, com aquela saudosa e nostálgica abertura clássica. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco. Não apenas o logotipo, mas todas as cenas e a música eram baseadas na versão espanhol. A série não se torna um sucesso de imediato e demora um pouco para decolar. Contudo, quando o anime começa a engrenar, passa a surpreender todos os envolvidos nos bastidores, da equipe da Rede Manchete até os executivos da Santoy. Os Cavaleiros passam a fazer uma média de 7 pontos de audiência no Ibope, e desde então sempre figura entre os programas mais vistos da emissora, sendo na maioria das vezes o programa com a maior audiência da Rede Manchete. Essa grande surpresa faz com que o anime clássico dos Cavaleiros seja usado também de tapa-buracos, como acontecia com Chaves na programação do SBT. E a partir do dia 23 de outubro de 94, passa a ser exibido também aos domingos, das 7 às 8 horas da noite, quadruplicando a audiência do horário, que sobe de 1 para 4 pontos. Para você que gosta tanto da série Os Cavaleiros do Zodíaco, uma grande novidade: espalhe para os seus amigos. A partir do próximo domingo, dia 23, às 7 da noite, a Rede Manchete passará a apresentar os Cavaleiros do Zodíaco em capítulo de 1 hora inteira. Obrigada. E não foi apenas a audiência de Sei e os outros que quadruplicaram. A estimativa das vendas dos bonecos action figures trazidos pela Santoy até o final de dezembro de 94 era de no máximo 100 mil unidades. Contudo, nesse período foram vendidas mais de 400 mil unidades. Libra são os seus heróis. Escorpião. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E você,
Bebê, de que signo é? Exibir novos episódios todos os dias, ou seja, 5 por semana, faz com que o primeiro pacote de 52 episódios acabe muito rápido. E já no dia 14 de novembro de 94, pouco mais de 2 meses após sua estreia, inicia a primeira reprise dos Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete. As negociações da emissora com a empresa atrasaram a vinda e a dublagem dos novos episódios. Portanto, temos uma segunda reprise, iniciada no dia 26 de janeiro de 95, justamente a data do meu aniversário de 8 anos de idade. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. No dia 1º de fevereiro de 95, Cavaleiros do Zodíaco não faz mais parte do Clube da Criança e ganha seu próprio programa exclusivo, com direito ao apresentador infantil, prática comum nos anos 90, a época da batalha pela audiência das emissoras que tinham Mara Maravilha, Xuxa, Angélica, Eliane e Pati Beijo, por exemplo. A apresentadora dos Cavaleiros é Mitsui Ikeda, com ascendência japonesa, assim como a origem do anime. Ela é aprovada e escolhida após uma seletiva com 45 crianças. Oi, pessoal, eu sou a Mitsui e a partir da próxima quarta-feira vou estar com vocês apresentando as aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Você não pode perder. Na próxima quarta, às 6 da tarde, aqui na Manchete. Até lá! Mesmo após se tornar um programa independente, as reprises continuam até o final de abril de 95, fazendo com que por muito tempo não tenhamos acesso à conclusão da batalha na Casa de Leão. Você se lembra daquela agonia de chegar nesse episódio e no dia seguinte repetir tudo de novo? Mas finalmente a Rede Manchete faz o tão esperado anúncio. No dia 1º de maio de 95, estreiam os novos episódios e conseguimos ver o emocionante final da luta contra a Ioria de Leão e a conclusão da Batalha das 12 Casas do Zodíaco. Esta cena você ainda não viu. Em maio, Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Além dessa leva de episódios inéditos, uma nova abertura foi produzida, agora com música exclusiva criada no Brasil. Com isso, ouvimos pela primeira vez a nostálgica música com as vozes de Larissa Tassi e William Kawamura. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. No dia 6 de junho de 95, é exibida pela primeira vez a Saga de Asgard, apresentando um novo arco com personagens inéditos. Porém, para não acabar rapidamente, um novo pacote de episódios, dessa vez pagos e adquiridos pela emissora. Desde a estreia dessa segunda temporada, os episódios passam a ser exibidos de segunda a quinta, e na sexta é exibido um compacto com resumo da semana, com 1 hora de duração. Além disso, a Saga de Asgard foi exibida somente até o episódio 84, Condenado à Morte, Hacking de Cordas. Portanto, no dia 26 de junho de 95, é iniciada uma nova reprise da série, mas agora, a partir do episódio 53, o primeiro capítulo dessa segunda fase. A emissora reprisa apenas uma vez e no dia 28 de agosto de 95, estreiam os novos episódios, com a conclusão da batalha contra a Hilda de Polaris e os lendários Guerreiros Deuses do Norte da Terra. Meteoro de Pegasus! De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Somente episódios inéditos com muita ação. No dia 21 de setembro de 95, estreia a Saga de Poseidon. Porém, agora o anime é exibido de forma ininterrupta, sem pausas nem reprises. Portanto, os 15 episódios de Poseidon passam de uma vez. Assim, no dia 17 de outubro de 95, chega o dia que a saudosa Rede Manchete exibe o último episódio do fenômeno Cavaleiros do Zodíaco. Como a apresentação do episódio final, o 114, acontece em uma terça-feira. Nos outros 3 dias da semana, são reapresentados os 3 últimos episódios da série clássica. A partir de agora, não há mais o que fazer. Com todos os 114 episódios exibidos na Manchete, só resta reprisá-los e no dia 23 de outubro de 95, inicia a reexibição da chamada terceira fase, a partir do episódio 85. Não saia da frente da TV. Próxima segunda, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Leia e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Reapresentação a partir da próxima segunda, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. No dia 12 de dezembro de 95 é exibido o último episódio e novamente ocorre a reapresentação dos 3 últimos. No dia 18 de dezembro inicia uma nova reprise da série, mas agora desde o primeiro episódio. Um fato curioso é que essa foi a primeira vez que todos os episódios foram exibidos em sequência de forma ininterrupta. O último capítulo é exibido no dia 28 de maio de 96. Nessa reapresentação não temos mais os resumos da semana às sextas, e assim a série entra em um ciclo de reprises
deles e diversas mudanças de horário. Não tem parada. A partir do dia 18, todas as aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco na versão integral do primeiro ao último capítulo, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. É isso mesmo, você vai curtir direto, sem interrupções, cada episódio da série que conquistou o Brasil. Cavaleiros do Zodíaco, a partir do dia 18. Em dezembro de 95, em uma programação especial para o fim de ano, a Rede Manchete anuncia a exibição dos 2 primeiros filmes da série. Finalmente, um conteúdo inédito dos Cavaleiros da Esperança foi apresentado na TV, para a legião de fãs que estava ansiosa por novidades. Dessa forma, no segundo domingo de dezembro, dia 10, é exibido pela primeira vez na TV o primeiro curta-metragem dos Cavaleiros do Zodíaco, intitulado Saint Seiya, que é o título original da franquia no Japão. Lá foi chamado inicialmente de Saint Seiya The Movie, mas posteriormente Saint Seiya Jashin Erisu, Eris, a deusa do mal. No Brasil, o título final se tornou Seiya, o Santo Guerreiro. No domingo seguinte, no dia 17 de dezembro de 95, é exibido também pela primeira vez o filme Ardente Batalha dos Deuses. No Japão, Saint Seiya Kamigami no Atsuki Tatakai. No Brasil, o título final se tornou A Batalha dos Deuses. Fim de ano na Manchete mexe com todo mundo. Dispara o coração da garotada com os longa-metragens inéditos dos Cavaleiros do Zodíaco. Dia 10, Saint Seiya. Morra, Cavaleiro Sagrado de Atena! Dia 17, a Batalha dos Deuses. Muita aventura e ação na luta contra as forças do mal. Em dezembro, na Manchete. Em 96, a Rede Manchete exibe os 2 últimos materiais inéditos disponíveis dos Cavaleiros na TV aberta. Assim, em 26 de maio é apresentado o filme, o único longa-metragem da época lançado nos cinemas do Brasil, A Batalha de Abel, em um domingo às 5h30 da tarde na sessão extra especial. O título original é Saint Seiya Shinku no Shounen Densetsu, a lenda do jovem carmesim, que se refere a Seiya, o guerreiro sempre coberto de sangue quente vermelho. No Brasil, o título final se tornou A Lenda dos Defensores de Atena. Este domingo, os Cavaleiros do Zodíaco numa batalha inédita. Abel, o Deus Sol, quer destruir a Terra e dominar Atena. Não há mais necessidade de que vocês, corajosos cavaleiros, me protejam, porque a partir de hoje eu vou morar com meu irmão Abel. Os Cavaleiros do Zodíaco em A Batalha de Abel. Neste domingo, 5h30 da tarde. No domingo seguinte, no dia 2 de junho de 96, é exibido o curta-metragem A Batalha Final, também às 5h30 da tarde na sessão extra. No Japão é chamado de Saint Seiya Saishu Sensei no Senshitachi, Os Guerreiros da Guerra Santa Final. No Brasil, o título final se tornou Os Guerreiros do Armagedon, A Batalha Final. O filme do Abel, lançado nos cinemas em junho de 95, foi um grande sucesso de bilheteria, levando cerca de 1.048.000 pessoas em quase 3 meses em cartaz. O longa-metragem e os 3 curtas foram lançados em VHS, também em 95, sendo um enorme sucesso de vendas e de locação. E os Cavaleiros do Zodíaco, pra criançada, numa promoção, preço normal, R$35. Eles vão fazer por R$30. Olha, então tem A Batalha Final. E tem também aqui a outra que é A Batalha de Abel. R$30, certo? Esse é o do cinema. No dia 12 de setembro de 97, a Rede Manchete exibe pela última vez o anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco, após mais de 3 anos na programação. Esse dia é uma sexta-feira e é exibido um compacto de 2 episódios da saga do Santuário. No final é mostrada a palavra fim no canto da tela. Mas Sei e seus amigos ainda aparecem na emissora 2 últimas vezes. Em 31 de dezembro de 97, é reexibido o filme do Abel. E no dia 1º de janeiro de 98, é reexibido o curta-metragem do Lúcifer. E assim é concluída a saga dos Defensores de Atena na nossa saudosa Rede Manchete. Esse fenômeno meteórico durou 3 anos, mas marcou toda a década de 90. Contudo, os Cavaleiros do Zodíaco são imortais e retornam ao Brasil em meados de 2003. Deixa seu comentário para saber tudo sobre o triunfal regresso de Saori, Seiya, Shiryu Yoga, Shun-Ikki. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da Manchete. Aqui tá a playlist da única continuação canônica da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, e chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag 30 anos. Valeu, obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.